Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre 6 características essenciais da super-alma. 6 características que você precisa conhecer para entender um pouco o que é a super-alma. Super-alma, se você não sabe nada, é um dos 3 aspectos de Deus, de acordo com os ensinamentos da literatura sagrada da Índia. O Srimad Bhagavatam diz que Deus é único, mas ele pode ser conhecido de 3 maneiras diferentes. Ele pode ser conhecido como Bhagavan, o objeto do amor romântico. Ele pode ser conhecido como Brahman, que é o objeto de meditação dos monistas, aqueles que querem se fundir com o todo, aqueles que querem experimentar a unidade completa com Deus. E você tem a super-alma, que é o aspecto localizado de Deus dentro do nosso coração. Hoje nós vamos ver algumas características dele. Vamos dar uma olhada. A primeira característica da super-alma é que ele é diferente da alma individual, porque a alma individual, que sou eu, e que é você que está assistindo, nós temos conhecimento apenas do nosso próprio corpo, enquanto que a alma suprema, ela conhece todos os corpos. Então eu sei o que eu estou enxergando agora, né? Eu estou enxergando um celular com uma câmera apontada para mim. Você sabe o que você está enxergando uma tela, se você está vendo o vídeo. Se você está só ouvindo, talvez você esteja enxergando louça. Então eu sei o que meus olhos estão vendo, eu sou consciente do meu corpo, eu sou consciente do que eu estou ouvindo. Mas eu não sei o que você está ouvindo, além de eu falando, né? Você está ouvindo eu falando e eu não sei se tem um carro passando, se tem um cachorro latindo, uma criança chorando. Eu não sou consciente da sua audição, eu não sou consciente dos seus olhos. Agora, a super-alma, ela diz... eu também sou consciente dos corpos, mas eu sou consciente de todos os corpos. Então Deus, como a super-alma, ele sabe o que todas as pessoas estão ouvindo, ele sabe o que todas as pessoas estão enxergando, ele sabe o que todas as pessoas estão sentindo. Essa é uma característica dele e já nos começa a apontar para a diferença, né, entre a alma e a super-alma. Isso é declarado na Bhagavad Gita, vou ler aqui. Bhagavad Gita 13, 2 a 3, os versos dizem assim: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, e aquele que conhece este corpo se chama conhecedor do campo, a alma. Ó descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos eu também sou conhecedor. Então ele é o conhecedor do corpo, né, onde acontecem as coisas, mas a alma é conhecedora do seu corpo e a super-alma é conhecedora de todos os corpos. No segundo verso aí da Bhagavad Gita, nós vamos ver mais uma vez que a super-alma e a alma individual têm algo igual e diferente. Porque se tem o mesmo nome, né, alma, deve ter algo em comum, mas se uma é super, tem que ter algo diferente. Vamos ver o que é. Bhagavad Gita 13, 23, fala assim: contudo, neste corpo há um outro, um desfrutador transcendental, que é conhecido como a super-alma. Então, dentro do nosso corpo tem 2 almas, eu, o desfrutador mundano, eu estou nesse corpo porque eu quero desfrutar de coisas materiais, eu quero desfrutar do egoísmo, eu quero explorar pessoas, explorar objetos. E Krishna diz que existe a super-alma também, que também está dentro desse corpo, mas que ele é um desfrutador, igual a mim, ele quer sentir prazer, mas ele é um desfrutador transcendental. Então, o objeto do desfrute da super-alma é diferente do objeto do desfrute da alma condicionada, da alma iludida, que quer explorar esse mundo. Qual que é o desfrute da super-alma? Ela desfruta só de coisas espirituais. Então, sempre que a alma que está nesse mundo para desfrutar de egoísmo faz algum ato de abnegação, a super-alma desfruta disso. Ela sente prazer. Olha, ele está agindo como uma alma espiritual pura. E aí a super-alma sente prazer nisso. Krishna fala isso no fim do capítulo 5. Ele fala: Bhoktaram Yagya Tapasam. Eu sou Bhoktaram, eu sou o desfrutador, mas do que? De tapas e yagya. Tapas significa quando você deixa de fazer algo para o seu próprio prazer, pelo prazer dos outros. Isso é chamado de tapas. E yagya significa adoração a Deus, adoração ao sagrado, né? Aquele que é superior a você. Então sempre que a alma faz isso, ela procrastina seu prazer pelo prazer dos outros e adora a Deus, é disso que a super-alma desfruta. Então ela é um desfrutador transcendental. Ela desfruta das atividades nobres da alma, e não de coisas desse mundo como a alma condicionada quer fazer, tipo comer coisas gostosas, desfrutar de sexo ao máximo possível, mesmo fazendo mal para os outros.
A super-alma não desfruta desse tipo de coisa, ela é um desfrutador transcendental. Então, outra característica da super-alma é que ela é ordenadora desse mundo caótico, ela é ordenadora da lei do karma. Então nós vamos ler sobre isso em Bhagavad Gita, verso 13 e 23. Diz assim: ele, a super-alma, existe como supervisor e permissor, e é conhecido como a super-alma. Eu adoro essa tradução supervisor, porque ela coincide exatamente com a estrutura da palavra em sânscrito. A palavra em sânscrito é upadrasta, e super significa acima em português, né? E upa em sânscrito significa acima, igual up. E visor significa aquele que vê. E em sânscrito, drashta vem de drishti, né? Ou darshana, significa ver, né? Então, upadrasta significa aquele que vê por cima, né? Supervisor. E a palavra em português significa exatamente a mesma coisa. Super por cima e visor, aquele que vê. Então, a super-alma é o supervisor e o permissor. Então, a super-alma ela vê por cima, no sentido de que ela sabe o que todo mundo está desejando, o que todo mundo está querendo. Agora, a super-alma é Deus acompanhando a alma condicionada, a alma que está nesse mundo querendo ter uma experiência de egoísmo. E os desejos egoístas, eles não podem ser realizados ao mesmo tempo, porque eles vão entrar em conflito, né? Por exemplo, eu quero ser o senhor de 10 escravos, mas todos aqueles 10 escravos também querem ser senhores de escravos. E esse desejo não é possível. Então a super-alma, como ela conhece o desejo de todos, ela vê isso, todos eles querem revezar a posição de explorado, todos querem ser o explorador, todos querem ser o dominador. Todos querem ser o egoísta com poder suficiente para impor seu egoísmo. Aí ele vê isso, aí ele vai permitir. Falar, tá bem, nessa vida eu vou te permitir ter 10 escravos, mas com uma condição. Nas próximas 10 vidas, você vai ser escravo de todos esses escravos que querem ser o seu senhor. Então a super-alma ela organiza o mundo egoísta permitindo um revezamento entre explorador e explorado. Não é isso o ideal de Deus, mas é o que é possível quando as pessoas são egoístas. O ideal de Deus é que as pessoas deixem de ser egoístas e elas podem viver num mundo onde ninguém nunca é explorado. Um mundo espiritual chamado de Vaikunta, onde não há ansiedade. Esse é o ideal. A gente vai ver que é uma outra característica da super-alma, tentar tirar as pessoas do egoísmo. Mas enquanto nós estivermos obstinados a estar aqui, ele vai atuar como o supervisor e permissor e vai botar alguma ordem assim nessa balbúrdia que a gente faz aqui com o nosso egoísmo. Outra característica da super-alma é que ela dá dignidade a todos os seres. Todos os seres passam a ter o mesmo valor porque Deus está dentro deles. A gente vai ler isso em Srimad Bhagavatam 6.4.13. Diz assim: a pessoa suprema se situa como a super-alma dentro do coração de todos os seres, sejam móveis, sejam imóveis, incluindo homens, aves, outros animais, árvores e, com efeito, toda entidade viva. Portanto, deves considerar todo o corpo uma morada ou templo do Senhor. Tal visão agrada ao Senhor. Muito bonito esse verso, né? Então, nós não podemos, por exemplo, tirar a dignidade de alguma classe de seres humanos. Nós não podemos, por exemplo, dizer, mas Deus não gosta dos negros mesmo, então a gente pode escravizá-los, ou Deus não gosta das mulheres, Deus não gosta dos gays, ou Deus não gosta dos estrangeiros, Deus é brasileiro, ele não gosta de argentino, não. Assim, não é possível fazer isso, porque a super-alma, ela está ali dentro, e para fora dos seres humanos também, né? Diz que ela está nas árvores, ela está nos animais, então nós não podemos, por exemplo, dizer assim, pode torturar porcos, vacas e peixes, que não pode é cachorrinho e gato. Não, a super-alma ela vai dar dignidade para todos os seres no mesmo nível. Então, todos os seres passam a ser respeitados e todos eles passam a ser templos de Deus, né? Eu uso essa expressão aqui que é muito bonita. Então, se Deus está dentro, onde Deus está dentro, uma edificação, né? Aquela edificação deixa de ser uma edificação ordinária e passa a ser um templo. Então, Deus estando dentro do coração de todos os seres vivos são templos. Então, todos os seres vivos são sagrados, todos devem ser respeitados. E aí o verso do Bhagavata fecha bem bonito, diz, essa visão agrada ao Senhor, né? Quando o Senhor vê que uma pessoa tem olhos empáticos e não discriminatórios, essa visão agrada a super-alma. E como eu falei anteriormente, a super-alma, ela organiza esse mundo, dá dignidade a todos, e ela também quer tirar as pessoas desse mundo, ela quer libertar as pessoas do egoísmo. Isso vai ser expresso no verso do Narada Pancharatra, que diz assim, eu não tenho o número desse verso, mas ele é citado no Paramatma Sandarbha, que é um livro bem autorizado.
bem autêntico. Ele diz assim: todos os seres vivos são partes integrantes da não nascida pessoa suprema, a superalma. Quando as almas individuais, presas por seus próprios desejos materiais, vêm para este mundo, a pessoa suprema as acompanha a fim de libertá-las. Então o que nos prende aqui é o egoísmo, a superalma vai tentar lidar com isso da melhor forma possível, que é criando um revezamento da posição entre explorador e explorado. Mas ele vem com a gente aqui desde o nosso primeiro nascimento nesse mundo, com o objetivo de nos libertar. Então a superalma vai nos dar boa intuição, vai nos encaminhar até livros iluminadores, vai nos trazer um guru quando nós tivermos o mínimo de abertura para sermos instruídos na meta da vida. Então essa é outra característica da superalma, ela quer nos tirar desse mundo, ela quer nos libertar. Por último, mas não menos importante, a superalma é digna de adoração. Então, eu vou ler o último verso do Bhagavatam. Esse é o primeiro vídeo, já de mais de 40 vídeos no canal, em que eu leio coisas. Vamos ver se vocês não dispersam, né? Que as pessoas tendem a dispersar quando se lê. Então, esse é um vídeo teste. Então, esse último verso diz que a superalma é adorável. Ela é adorável por vários motivos. Primeiro, porque ela faz tudo isso que eu descrevi sendo invisível. Achei bem interessante. Ela é digna de adoração porque ela faz tudo isso. Imagina, ela orquestra o mundo inteiro, ela nos liberta, ela nos dá dignidade e tudo isso invisível. A gente não consegue vê-la. Imagina uma força assim incrível, né? E também porque ela é transcendental, dá várias qualidades, né? Então eu vou ler esse último verso para a gente encerrar esse vídeo. Esse verso aparece no Srimad Bhagavatam 6.4.25. Diz assim: porque são apenas matéria, o corpo, os ares vitais, os sentidos internos e externos, os 5 elementos grosseiros e os objetos sensoriais sutis, forma, paladar, aroma, som e tato, não podem conhecer sua própria natureza, a natureza dos outros sentidos ou a natureza de seus controladores. Mas o ser vivo, por causa de sua natureza espiritual, pode conhecer seu corpo, os ares vitais, os sentidos, os elementos e os objetos dos sentidos, e também pode conhecer as 3 qualidades que formam suas raízes. Entretanto, embora esteja inteiramente a par deles, o ser vivo é incapaz de ver o Ser Supremo, a superalma, que é onisciente e ilimitado. Portanto, ofereço à superalma minhas respeitosas reverências. Então a superalma ela é superior à matéria inerte, que não pode conhecer a si mesma. A alma pode conhecer a si mesma, mas ela não pode conhecer a superalma, que para ela atua de forma invisível por ser superior. Então a superalma é superior à matéria inerte, superior à alma, e por isso eu ofereço minhas reverências a ela. Eu a considero digna de adoração e presto a ela minhas homenagens. Então essa é a 6ª característica da superalma. Ela é digna da nossa adoração em ritos, em orações, em admiração. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Hare Krishna.